Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu tabernáculo terrestre. O autor de Hebreus está falando sobre a época da lei e dos sacrifícios. A primeira aliança. A segunda é Cristo. A antiga aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O período da lei e o período da graça. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que era o lugar do sacrifício. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Era o primeiro átrio, onde faziam os sacrifícios. Mas no segundo, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, com sacrifício, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto aquele primeiro tabernáculo ainda existe, ele está querendo dizer que o segundo ainda não aconteceu, tem um segundo. Isto é uma parábola. Espero que o escritor de Hebreus estrague a sua religião. O templo, tabernáculo, propiciatório, a arca, tábuas da lei, bordão de Arão, sacrifício, essas coisas eram uma parábola. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Sacrifícios e ordenanças não mudam a sua consciência, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Sim, aquela época aconteceu, é verdade, tinha um templo, tinha sacrifício, tinha um sacerdócio, tinha a arca da aliança, estava tudo lá, mas aquilo era uma parábola, diz o texto. Aconteceu de verdade, mas aquela não era a realidade final, definitiva e última. Aquilo é uma simbologia profética do que de verdade aconteceria na segunda aliança, que é Cristo. Agora ele habita em quem crê. Ele habita naquele que crê. O quanto você sabe a respeito de Deus porque você viu um post na internet? Quantos por cento você sabe a respeito de Deus porque você viu o testemunho do irmão? Ou porque você ouviu a música gospel? Ou porque você teve uma experiência? Ou porque alguém que teve uma experiência contou para você? Ou porque você assistiu um filme evangélico? Ou porque você viu uma peça de teatro? E todas essas coisas podem ser muito boas, eu não estou criticando. Mas a minha pergunta é, quantos por cento, qual é a fatia da sua espiritualidade, do seu conhecimento, da vida com Cristo, que você obteve de uma vida dedicada à examinação do texto? De que você foi às Escrituras e leu e estudou e falou, agora eu entendi. O quanto da sua fé é formada pela crendice que te cerca e o quanto é formado pelo teu conhecimento das Escrituras. Você vai ficar espantado.
de que menos de 10% do teu conhecimento sobre Cristo vem do que você ouve, vê na música, na peça, no filme, no post, no meme, no não sei o quê, e você não gasta tempo conhecendo Deus através das Escrituras. Aí quando a gente lê um texto desse, a pessoa se escandaliza com Deus. Como assim era uma parábola? Uma parábola. Não existe mais templo, não existe mais sacrifício. Quando Moisés diz, vai vir um profeta, que é esse que todo mundo tem que ouvir, e todos os outros falaram dele, ele está falando de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram, existiram, tiveram um papel, mas quando a gente olha para Cristo, entende que eles eram uma parábola, eles eram um símbolo do único e verdadeiro profeta. Não era para nós acreditarmos hoje, nos dias de hoje, que você precisa procurar um profeta para falar com Deus, para te trazer uma palavra, sendo que Deus habita em você. A igreja hoje tem um ministério profético, porque se profetizar é falar a palavra que vem de Deus, o que eu estou fazendo aqui se chama profetizar, porque eu não falo de mim. E cada vez que você fala para alguém sobre Deus, e fala sobre a palavra de Deus, que é Cristo, o verbo que se fez carne, você está profetizando. Nós mistificamos e criamos uma cultura pegajosa, de pessoas dependentes de figuras. Aqueles reis prefiguravam um verdadeiro rei, e aquele reino terreno prefigurava um verdadeiro reino, que não é deste mundo. Aqueles profetas falaram de um verdadeiro e único profeta, que não profetizou a palavra de Deus, ele era o próprio verbo e a própria palavra em carne. Que aqueles sacerdotes eram um símbolo do único sumo sacerdote capaz de nos perdoar os pecados de uma vez por todas. E aqueles sacrifícios eram um símbolo do único e verdadeiro sacrifício e sangue derramado por nós. E aquele templo era um símbolo do templo que é a sua igreja, onde o seu Espírito habita. E aquele sábado era um símbolo do verdadeiro descanso que está em Jesus. Porque eu e você somos cristãos e tudo é Jesus. Tudo é sobre Jesus.